Queridos, nós estamos aqui, hoje é a quinta semana. A apóstola começou lá com a identidade, lembra? Nós começamos ali entendendo com a apóstola sobre a questão da identidade. Depois a gente começou a trabalhar, ela trabalhou a questão também, além da identidade, a herança. Isso foi muito interessante porque a herança, ela significa muito o que você é o seu legado. E eu me lembro que a gente aprendeu sobre esta herança e foi sobrenatural. Depois foi trabalhada a questão do propósito. E a gente, aliás, o desígnio, foi a questão do desígnio. E a apóstola falou que tudo aquilo que nós sentimos, aquilo que é problema, alguma coisa que nos ata, aquilo é o nosso chamado, nós somos a resposta para isso. Depois do desígnio, nós falamos sobre propósito, e a gente aprendeu que o propósito é olhar para frente, é seguir em frente a um objetivo. E hoje nós vamos falar sobre missão, amém? Glória a Deus. A missão, ela está para nós. Então eu quero falar para você que o amor de Deus é o único antídoto para vencer com o veneno que acontece nessa terra, que é o veneno do medo, da depressão, da angústia, da falta de coragem. Porque para nós recebermos a nossa missão, nós precisamos vencer todo o medo, amém? Nós precisamos de coragem, nós precisamos de atitude, e não é fácil porque todos nós somos humanos. Hoje, lá na tarde de cura e libertação na rampa, nós estávamos ali e pastor Elcio estava pregando sobre a questão do humano. E tem uma frase que a gente gosta muito: sou humano e nada do que é humano me é estranho. Nós somos humanos e nós temos medo, sim. Nós temos algumas coisas que não foram resolvidas, sim. Então, para nós recebermos a missão que vem de Deus, nós precisamos desse antídoto, que é o amor de Deus, que muda a nossa estrutura. Através desse amor de Deus, nós ativamos a fé, amém? Fale, eu ativo a fé. Através desse amor de Deus, nós vamos recebendo o batismo de amor, porque esse batismo de amor nos coloca de pé, e a gente olha e não tem medo do enfrentamento. E o amor de Deus também faz com que a gente aceite a missão. Amém, queridos? Gostaria que você abrisse a sua palavra, a Bíblia, aliás, a Bíblia em João, no capítulo 1. Nós vamos ler primeiro João 1, 35 a 42. E João, ele vai falar para nós sobre uma situação que, de fato, está dentro da nossa palavra aqui. João, no capítulo 1, o versículo 35 a 42. Amém? Vamos ler? Você achou? Glória a Deus. Novamente, no dia seguinte, João e 2 de seus discípulos se levantaram e, olhando para Jesus enquanto caminhava, disse: eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos, ouvindo-o falar, seguiram-no. Então Jesus voltou-se e viu os 2 discípulos. E quando ele viu aqueles discípulos, e é muito interessante, viu que eles estavam seguindo Jesus. Então aqueles 2 discípulos que estavam com João Batista, eram discípulos de João Batista, e eles viram Jesus e começaram a andar atrás de Jesus. E olha que interessante, Jesus perguntou assim: o que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus disse: vinde e vede. Eles foram e viram onde ele morava, e ficaram com ele naquele dia, porque era quase a hora 10ª. Um dos 2 que ouviram João falar e o seguiram era André, irmão de Simão Pedro. Ele primeiro encontrou seu próprio irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que é, sendo interpretado, o Cristo. E levou-o a Jesus.
E Jesus, olhando para Simão, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que significa pedra. Eu quero falar para você, nesse primeiro momento, a gente abre esse Evangelho de João. E quando você abre aqui, você vai verificando a palavra do Senhor. E se você olhar lá no versículo 20, você vai ver que João Batista, ele estava batizando. E as pessoas perguntavam: João, você é um profeta? Você é Elias? Quem é você, João? E ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, amém? E a palavra do Senhor diz que João Batista, essa palavra Batista, não é o sobrenome de João. Era João, o batizador. João, o imersor. Então, Batista significava que ele batizava. E ele precisava batizar as pessoas com água, porque a água representa o arrependimento. Amém? Mas nós sabemos que ele disse: chegará um dia que eu batizo com água, mas virá um que batizará com fogo. Levanta sua mão e diga assim: eu quero o fogo do Senhor. Porque é o fogo do Senhor que me capacita, que me levanta, que me purifica, que trabalha no meu coração, que modifica as minhas estruturas, que tira todo o medo. Senhor, me dê esse fogo. Amém, igreja? Esse fogo é muito importante. E João já havia falado para os seus discípulos: um dia vai chegar um homem, eu não sei quem é, mas o Espírito Santo falou comigo, que vai chegar uma pessoa, mais ou menos ele já sabia, porque há 33 anos atrás, estava a mãe de João Batista grávida, Isabel. E quando Maria chegou lá, a palavra do Senhor diz que o bebê que estava no ventre da Isabel, que era prima de Maria, tremeu. Então havia uma profecia. Então ele já sabia que em algum momento ia aparecer Yeshua, Jesus. A palavra Jesus é uma transliteração de Josué, Josias, Oséias. Eu quero falar para você que nesse momento desse texto, Jesus chega. E Jesus, 2 dias antes, João Batista batiza Jesus. E quando João Batista está batizando Jesus, eis que veio como que uma pomba, não era uma pomba, mas como uma aparência de uma pomba, e veio sobre Jesus. E o céu se abriu, e a palavra do Senhor diz que houve uma voz: esse é o meu filho, em quem eu tenho prazer. Quando você entende que esses discípulos ouviram João Batista falar de Jesus, Jesus, ele que era e é e sempre será Deus, Jesus estava andando. Porém, olha a incógnita: como um Deus pode ser uma pessoa normal? É isso que eu quero falar com você hoje, amém? Eu quero falar com você porque muitos querem ser Deus, e o Deus Todo-Poderoso quis ser homem. Muitas vezes nós queremos tomar uma forma que não nos pertence. Quando a gente fala sou humano, nada do que é humano me é estranho, porque nós precisamos lidar com as nossas dificuldades, sim. Toda pessoa que esconde debaixo do tapete as suas dificuldades não prospera. Por isso nós vamos romper isso agora. Levanta a sua mão e diga: em nome de Jesus, eu estou pronto para dizer ao Senhor tudo o que eu preciso ser transformado. Eu quero, em nome de Jesus, ser transformado. Amém, igreja? Glória a Deus. Você que está em casa, começa a receber esse fogo. E eu quero te dizer que em João 21, 15 e 17, aí já é uma outra história. Não é mais esse começo de Jesus, do batismo. Não é mais esse momento onde Simão se achega a Jesus, porque André, o seu irmão, levou Simão. E Jesus fala: eu sei que você é o Simão,
mas agora eu vou te dar um codinome. Você vai ser chamado Pedro, que é Cefas, que significa pedra. Fale comigo, Pedro, pedra. Então eu quero lhe dizer que aqui em João 21:15, já é depois que Jesus morreu, depois que Jesus ressuscitou. Lá em João 21, abra comigo, e olha que interessante, Jesus ele já tinha ressuscitado, e ele já tinha se mostrado para muitas pessoas, mais de 500 pessoas. Jesus já tinha andado para lá e para cá, foi uma bênção. Jesus, ele já tinha realmente entrado através das paredes, porque agora, depois de ressuscitado, ele já estava na forma corpórea, somente de Deus. E aqui, nos versículos que a gente vai ler aqui, no capítulo 21, agora ele encontra um Pedro, muito diferente. Vamos ler? João 21:15-17. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me? Amas-me, Pedro? Tu me amas? Olha só, você me ama mais do que estes que estão ao seu redor, os meus discípulos? Olha o que Pedro falou: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: então apacenta os meus cordeiros. Versículo 16, tornou a lhe dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Ele lhe disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Versículo 17, olha só que interessante. Perguntou-lhe Jesus pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Pedro, então, aqui nesse terceiro momento, ele se entristeceu. Ele ficou muito triste. E ele disse assim: Senhor, o Senhor sabe de tudo. Tu sabes todas as coisas. E tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Amém, igreja? Eu quero falar para você que a primeira missão que nós vamos entender aqui é a missão de que João 3,16. Amém? Você lembra desse versículo? Que quando você era criancinha, todo mundo falava: vamos ler João 3,16? Fale comigo. Porque Deus amou tanto ao mundo que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Fale: Deus enviou Jesus. A palavra missão é apostelo. Apostelo significa enviado. Toda pessoa que é enviado, essa pessoa está numa missão. A palavra apóstolo é enviado. Apostelo, no grego, envio. Eu quero dizer para você que a missão é respaldada pelo conhecimento da pessoa de Jesus Cristo em sua vida. Fale, em primeiro lugar, a missão é respaldada pelo conhecimento da pessoa de Jesus em minha vida. Meu amado, quando a gente entra nessa missão, nós precisamos entender que essa missão precisa do conhecimento de Cristo, porque a essência da missão está em Jesus, porque Ele foi o primeiro a ser enviado pelo Senhor. O apostelo, envio, aconteceu com Jesus, e Ele disse sim para Jesus. Eu quero falar com você que algumas pessoas saem do Brasil e vão para outros lugares para fazer missões. Algumas pessoas saem do Brasil e vão para nações muito longínquas. Outras pessoas vão para o mesmo país, Brasil, fica lá no Nordeste, vai para algum lugar e
serve. O que é ser missionário? É quando você sai do lugar onde você está e vai para um lugar onde Deus manda você ir. Amém, igreja? Quando você entende que apostelo significa enviar, saindo do lugar e indo para um lugar diferente, é o que aconteceu com Jesus. E quando a gente fala sobre missão, não é somente com missionários, mas é quando você se dedica ao Senhor para sair do seu lugar de aconchego, lugar onde você se sente conformado, conquistado aquele lugar, um lugar onde você se sente bem e você se deixa usar pelo Senhor, indo para um lugar que não é confortável. O que é um lugar não confortável? É um lugar onde você precisa se expor. E o que é se expor? É deixar que outras pessoas olhem você e façam um monte de considerações críticas e pense, não gosto, não gostei, não é o jeito que eu entendo. É quando você se coloca no meio de reprovações. Eu quero que você quebre agora, em nome de Jesus, todo o espírito do medo, todo o espírito da timidez, todo o espírito que não te deixa alavancar, aquele espírito que te segura, é como se fossem pedras muito grandes aqui nos pés, nos tornozelos, não permitindo correr, indo para um lugar que deve ser o lugar do maior desafio da sua vida. Quantos querem chegar nesse lugar? Porque não foi fácil para Jesus. Não foi fácil para Jesus. Jesus, Deus, passando pelos ares, indo para lá e para cá, entre todos os lugares, indo lá no sol, saindo do sol. Jesus, sabendo todas as coisas, ele não precisava comer, ele não suava, ele estava com Deus e era Deus. E ele sai do lugar confortável dele, o lugar onde era dele, compatível a ele, e ele vem se tornar um homem. E isso faz muita diferença, porque missão é desafio. Bate aqui no seu peito e fala, missão é desafio. Por que a missão precisa ser respaldada pela pessoa de Jesus? Porque João Batista também era um missionário. Ele veio para fazer alguma coisa que ia ser totalmente diferente daquilo que da época era algo real, normal. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar, quando o Senhor Jesus levantou João Batista, Deus falou para ele, você vai fazer exatamente isso. Por que nós ficamos querendo fazer coisas que o Senhor não nos mandou fazer? Esse é o problema da Adriana. É problema de mais algum nome aí? Esse é o problema da Adriana, querendo fazer um pouquinho mais aquilo que Deus não mandou que eu fizesse. Porque quando você está na sua missão, embora seja um lugar que você não se sinta confortável, Deus lhe providenciará toda a unção, fogo, respaldo, autoridade e anjos, para que você adentre naquele exato lugar e seja mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Eu creio nessa palavra. Mas olha só, por que era diferente? Porque nesse primeiro momento, quando Jesus sai ali daquela deidade, daquele lugar só sendo Deus para ser homem, a gente tem uma palavra. A palavra é kenosis. Kenosis, não são nozes. O que? Nozes? Gente, é uma palavra que é grega, kenosis. Kenosis significa esvaziamento. Abra comigo a sua Bíblia em Filipenses 2, versículo 5. Filipenses 2, versículos 5 a 8, fala que kenosis é o ato do esvaziamento do Senhor Jesus. Ele não apenas obedeceu, mas ele se esvaziou de tudo que era bom, para vir para cá
e entrar nessa mecânica do ser humano, nessa realidade do ser humano. Olhe comigo aqui, Filipenses 2:5. Que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se fez sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens. Versículo 8, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Eu quero te dizer, Jesus se esvaziou. Embora Jesus é Deus, amém? O Espírito Santo é Deus, amém? Nós temos 3 pessoas num Deus. Que isso, pastora, me explica? Não dá para explicar. Ninguém explica Deus. Amém? Então não dá para dissecar Deus. Não dá para colocar Deus e fazer uma fórmula matemática. É um Deus em 3 pessoas. E o Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles têm algumas características. Eles são onipresentes. Estão aqui na China, lá no meio dos astros, no meio dos planetas. Onisciente, ele sabe de tudo, escuta tudo, tudo que todo mundo sabe do passado, do presente e do futuro. Porque para Deus não existe passado, para Deus não existe presente e para Deus não existe futuro. Para Deus existe o tempo eterno, ele vê tudo de uma vez. Então ele sabe de todas as coisas. E onipotente, ele pode tudo. Pensa em Jesus tendo que nascer numa barriga, saindo daquela barriga, nascendo e ficando 1 aninho, 2 aninhos, 5, 10, 15, 30 anos. E ali ele começa a sair de casa para poder ser alguém, porque com 30 anos era a maturidade naquela época de Israel. Pensa em Jesus não podendo ir lá no sol. Ele não podia, porque ele estava numa corporeidade humana. Quando você observa isso, que essa corporeidade humana significa limitação. Mas ele era Deus, pastora? É, e era. Mas ele estava preso dentro de um corpo que não poderia ir lá na China. Não, ele tinha que ficar só no lugar. Ele sabia todas as coisas, pastor. Sabia, mas através do Espírito Santo. E ele não podia quebrar certas leis. Então eu quero falar para você que kenosis significa o esvaziamento dos poderes sobrenaturais da natureza de Deus. E aí você começa a entender como foi difícil para Jesus ser homem. Como foi difícil ter essa natureza humana. E eu sei que você também tem dia que acorda de manhã, você fala assim, meu Deus, eu não estou me aguentando. Mas Adriana, eu não estou te aguentando. Aí você tem que pegar uma força que nem existe, porque essa força não está em nós, está em Jesus. Não existe em nós, mas existe em Jesus. E a gente começa a orar, colocar a mão na nossa cabeça e falar, eu me abençoo em nome de Jesus. E às vezes a gente faz certas orações que a gente nem tem vontade de fazer. E a gente ora e a gente expulsa aquele espírito de bobeira. E nós recebemos a atitude certa conforme o Senhor quer que a gente seja. Mas você pensa Jesus com um corpo igual ao nosso. Naquela época não tinha banheiro. Ele tinha que fazer as necessidades dele em algum lugar. E a gente não para pensar sobre isso. Então quando eu falo kenosis, é um esvaziamento de humilhação. Pensa no sol entrando numa semente de mostarda. Dá para pensar? Não dá. Pensa em Jesus entrando no nosso corpo humano. Quando você entende que ele era essa pessoa do esvaziamento da própria vontade dele mesmo, você entende que missão
precisa acontecer pelo conhecimento da pessoa de Jesus. Você e eu precisamos ser íntimos de Jesus. Quantos querem ser íntimos de Jesus? O que é intimidade com Jesus? É joelho no chão, é oração, é jejum, é fazer voto, é buscar de Deus, é ficar em silêncio, é continuar mesmo quando as coisas não estão dando certo, é ficar firme, é expulsar demônio, é dizer, em nome de Jesus, demônio, solta. Agora, quem é fraco e não conhece Jesus, nunca vai saber o que é missão. Porque não tem missão só fora do país, não. Tem missão com pessoas que também são territórios. E às vezes o território mais incompatível que você está lidando hoje é alguém de dentro da sua casa ou de dentro do seu trabalho. Tem um irmão muito amado meu, do pastor Elson, que ele é nossa equipe do Vida Contagiante, e ele veio me contar, não vou falar o nome dele, ninguém vai saber. Ele veio me contar que tinha uma situação, a Rita sabe quem é, tinha uma situação no trabalho dele, onde uma pessoa estava perturbando ele, mas com tanta perturbação. Sabe aquela pessoa que todos os dias chega para você e te fere, e te magoa, e te humilha? Aí eu falei com ele, porque a gente tem que fazer algo muito interessante. A gente não tem que só ser crente, a gente tem que se ver servo de Deus, amém? Falei, eu me vejo como servo de Deus. Eu falei com ele assim, você tem uma foto dele? Ele falou, não, mas nem no celular tenho. Aí ele colocou, me deu a foto no celular, eu falei assim, então eu vou orar por ele 7 dias. E aí eu gosto de encenar um pouquinho. Cada um com seu problema. Eu gosto de fazer uma cara. Eu falei assim, me dê a foto dele 7 dias. Vamos ver o que o Senhor vai fazer. Pastora, mas você está querendo que o mal aconteça? Não, a Bíblia não ensina a gente orar para a pessoa quebrar a perna, sofrer um acidente, não. Assim, eu quero que o Senhor resolva essa situação 7 dias. Depois ele veio contar, né? Que pegaram essa pessoa e colocaram em outro lugar. Aí a pessoa foi para o outro lugar, voltou e pedindo, me desculpe, eu te magoava tanto, vem trabalhar comigo. Aí a gente fala, espírito de bobeira, sai de nós, em nome de Jesus. Porque a gente pode perdoar 70 vezes 7, mas a gente também tem que ser inteligente. E ele falou, não, muito obrigada. A missão, ela precisa ser respaldada por esse conhecimento. Então a gente tem que esvaziar dos nossos achismos. Não dá para colocar Deus numa caixa. Não tem como a gente colocar Deus numa caixa. Deus vai sempre supervisionar a sua mente e verificar que a sua mente tem um monte de leis que você mesmo colocou, mas Ele não vai ficar preso na sua lei mental. Ele quer ir além da sua mente. Então Ele se esvaziou e Ele sabe como nós somos. Esse esvaziamento fez com que Jesus, se você olha aqui embaixo, no versículo 9, por causa disso, em Filipenses 2, Deus exaltou soberanamente a Jesus e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Aleluia! Agora pergunta para o teu irmão assim, se não foi fácil para Jesus, você acha que vai ser fácil para você? Tem gente que acha que vai ser fácil. Não é fácil. E tem uns crentes também que gostam de fazer uma lista dos pecados. Pecado é isso, isso. Irmão, irmã, não tem lista de pecado. Não existe o maior pecado menor. Eu vou falar dos pecados negros. E agora vamos falar dos pecados brancos. Não existe isso. Pecado é pecado. Mas Deus nunca vai tacar uma pedra na sua cabeça por causa do seu pecado.
mas Ele vai te amar até o ponto que esse amor, que é antídoto, Ele vai curar você e você vai entrar nos braços do Pai de forma autêntica. Amém? Glória a Deus. Fale, a minha missão precisa ser respaldada pelo conhecimento de Jesus na minha vida. É conhecimento mesmo, tá, gente? É profundo. É saber que Jesus, como é que Ele é, por isso tem que gastar tempo. Segundo, fale comigo, a missão tem os seus desdobramentos. Fale, a minha missão tem os seus desdobramentos. Aí, olha só, não é no meu controle, não é no seu controle, não é da forma que eu quero, não é do jeito que eu quero, não é como eu quero. Eu vou te falar uma coisa, quando eu tinha 18 anos, eu fui ser missionária, e eu falei, Deus, eu quero ser missionária lá e não sei aonde. Eu comecei a estudar e fui para lá, foi bênção, mas Deus me trouxe de volta. Todas as vezes que eu tento ir para um lugar, antes de casar, todas as vezes que eu ia para um lugar, Deus sempre me trazia de volta. Eu queria ser das nações, Deus não me mandou. Já fui às nações, mas depois eu volto. A missão tem seus desdobramentos. Quando André foi atrás de Simão, que era o Simão, filho de Jonas, Jonas também poderia ser João, Simão, filho de Jonas, André, o irmão, falou, meu irmão, eu quero te mostrar uma pessoa. Ah, eu não quero não quero saber não, eu estou cheio de coisas, vamos lá. Olha só, André, ele levou Simão. Simão é uma palavra como Simeão. Quando você abre a palavra de Deus lá em Gênesis 29, 33, vou até abrir aqui para ler para você. Gênesis 29, versículo 33, fala sobre um homem chamado Simeão. Ele era filho de Lia. Então, olha só, e ela concebeu outra vez e gerou um filho, e disse, porque o Senhor ouviu que eu era odiada, por isso Ele me deu também este filho, e ela chamou o seu nome de Simeão. A palavra Simão é a mesma coisa que Simeão, e Simeum. Então significa que quando Pedro chegou, ele já tinha um nome que tinha um nível de significado. Simeão é e significa aquele que Deus ouviu. Deus me ouviu. Simeão significa exatamente que esse nome é alguém que escutou e me ouviu. Quando Jesus olha para Simão e fala, você é Simão, filho de Jonas, mas agora você será uma pedra. Eu quero lhe dizer que quando Pedro começa a existir a partir da voz de Deus, foi uma criação. A voz de Deus estava na boca de Jesus. Simão vem andando e ele fala, você é Simão, filho de Jonas, mas agora você vai ser Pedro. Levanta sua mão. Fale, Senhor, eu estou aqui. Quando o Senhor disser o meu codinome, além do meu nome, um codinome é a minha missão. Amém, igreja? Ele era apenas Deus me ouviu. Agora ele seria pedra. Você está entendendo? Sim ou não? Porque Pedro, ele tinha um temperamento muito diferente. Ele era impulsivo, ele não tinha paciência para esperar nada. Quem vai se identificando? Ele era ansioso, ele não conseguia de forma alguma ter os processos. Existem pessoas que não conseguem ter processo. Como começa o primeiro processo, vai começar o segundo, a pessoa vai embora correndo, não tem paciência, é impulsiva. A impulsividade, ela existe em nós para baixar o estresse. Toda vez que a pessoa está muito estressada, ela faz alguma coisa impulsivamente,
E ela baixa o estresse dela. Você é impulsivo? Por isso que a pessoa vai lá, compra um negócio. A pessoa vai lá, faz um sexo com alguém que não estava na agenda. Não estava prescrito. Hoje eu vou fazer um sexo. Não estava escrito. Vai lá, faz uma fofoca. Não estava escrito. Não estava na sua agenda de fazer uma fofoca. Mas o estresse vai fazendo com que a pessoa reaja de um jeito que não era para reagir. Paulo era muito colérico. Pedro, ele era muito impulsivo. Sanguíneo, impulsivo, falante. Ele era assim, por exemplo, vamos Pedro, vamos. Depois ele esquecia. Ele era esquecido. Alguém conhece alguém assim? Uau! Ele tinha falta de inteligência emocional. Irmãos, se nós todos soubéssemos o quanto hoje nós precisamos de Jesus, precisamos do Espírito Santo, e nessa terra precisamos de saúde mental e inteligência emocional. Inteligência emocional é quando você está para você de uma maneira onde você não se força, você conversa com você mesmo e você entende os seus processos e você consegue viver equilibrado nessa terra. Tem gente que é totalmente desequilibrado, igreja. Tem gente que acorda de manhã sorrindo, tem gente que na hora do almoço já está xingando e à noite está mudo. Falta de autorregulação, falta de autoconhecimento, falta de oração. Meu irmão, minha irmã, um dia pergunta para alguém, porque um dia eu perguntei lá em casa, antes, quando eu não era do Vida Contagiante, antes de 2015, eu perguntei, as meninas eram crianças, eu perguntei, eu sou chata? Todas elas falaram, muito. Você é muito chata. Você repete as coisas um monte de vezes. Gente, lá na sua casa, pergunta, faz essa perguntinha. Você vai se surpreender. As pessoas vão falar com você, porque às vezes nós temos um ponto cego. A gente tem um eu fechado, um eu que não está aberto, e você não sabe o quanto de chato você é. Enquanto você acha que é a pessoa, tem gente falando, misericórdia, não aguento mais. Mas é necessário esvaziamento para entender que precisa de mudar. Tem gente que não entende que precisa mudar. Então fale comigo, a minha missão tem seus desdobramentos. Fale, nunca será no meu controle. Quantos de vocês, a começar por mim, porque eu sou uma controladora, quantos de vocês querem sair desse controle? Eu quero. E quem não levantou a mão é porque é mais controlador do que todo mundo. Eu não levanto a mão. Tem uma historinha que um monte de homem foi para o céu, né? Aí o Senhor falou assim, vocês, eu não quero, que bom que vocês estão aqui, eu quero que vocês vejam qual lugar que vocês querem ficar. Cada um ficou num lugar, né? Cada um ficou num lugar. E aí um homem ficou paradinho. Aí o Senhor perguntou, né? Mas por que você ficou paradinho? Aí ele falou assim, porque eu quis. Aí você podia ser igual aqueles homens, porque eles foram para cada lugar. Aí falou assim, olha, parabéns, vocês fizeram coisas maravilhosas, vocês não deixam nenhuma mulher mandar em vocês. Aí ele falou assim, não, a nossa esposa falou para a gente ir para cada um, ir para um lugar. Cada esposa mandou, não fique junto. Quando eu nego uma coisa, é porque eu mais sou aquela coisa. O controle é quando a gente acha
que alguma coisa ruim vai acontecer. A gente fica compulsivo, a gente fica querendo fazer um monte de coisa para que uma coisa ruim não aconteça. Eu quero dizer para você, essa missão, ela tem desdobramento, você não sabe como é que vai ser. Olha, Simão chegou e ele não sabia que seria pedra. Ele chega cheio de marra, mas ele não sabia que haveria uma transição, saindo do primeiro nome e recebendo um codinome. Você lembra de Apocalipse? Olha lá comigo, igreja, Apocalipse 2,17, quando a gente fala de pedra, a gente lembra dessa passagem de Apocalipse 2,17, que diz assim: glória a Deus por isso, porque o Senhor, Ele não deixa nada fora, Ele sempre usa tudo que Ele tem de revelação a nosso favor, amém, igreja? Apocalipse 2,17, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer eu darei de comer do maná escondido e lhe darei uma pedra branca e inscrito na pedra um novo nome que nenhum homem conhece, senão aquele que o recebe. A gente sabe muito bem que o Senhor está falando, quando você e eu, nós nos encontrarmos com Jesus, nós teremos um novo nome. Naquela época de Jesus e um pouquinho antes, quando um homem rico, com posição, poderoso, ele fazia um banquete, ele dava uma pedrinha na mão das pessoas. Não era uma pedra pontuda, era uma pedra mais assim, achatadinha. E sabe o que ele fazia? Ele pegava o sinete dele e ele colocava o nome dele naquela pedra. Aí você foi convidado para o meu banquete. Como é que eu posso entrar? É só você apresentar a pedra que tem o meu nome. Segundo o que Apocalipse 2 diz, fala lá para nós, fala para você, nós teremos um novo nome. Amém? Amém? Mas eu vou dar uma missão para você. Você já leu na palavra de Deus que o próprio Jesus falou: vocês farão as mesmas coisas que eu faço e coisas maiores? Quem já leu? Jesus disse: vocês farão coisas iguais às minhas e maiores. Amém? Se com Jesus eu posso fazer coisa igual e maior, e com Pedro eu também posso fazer coisa igual e maior que ele? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Vamos ativar a nossa fé? Sim ou não? Sim. Se Pedro conseguiu um novo nome ainda na terra, eu quero receber o conhecimento do meu nome ainda hoje. Porque se ele era pedra, significava o seguinte: como pedra, ele deixou de ser alguém tão invasiva, tão duvidoso, tão impulsivo, ele foi firme. Fale em nome de Jesus. Mau humor, espírito de chatice, espírito de maldade, conversa fiada, ficar andando em círculo, ficar pensando bobagem, ficar sendo pessimista, ser uma pessoa intransigente, que não gosta de o novo, não gosta de receber o novo. Em nome de Jesus, eu agora declaro: não sou essa pessoa. Todos que caminharem comigo vão querer ser meu amigo, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Algumas pessoas, você fala: fulano é tão enfesado, né? Está sempre com a testa franzida. A palavra enfesado vem de um intestino preso. Quando a gente fica enfesado, a gente fica com os nossos 5 sentidos atrapalhados. Faz alguma coisa com isso. Procura um médicozinho, come um mamão. Por favor, seus amigos, sua família, quem dorme com você, vai te agradecer. Amém?
Gente, só a gente que não sabe. Tinha uma época que eu tinha uma ilusão que eu era uma pessoa que fazia tudo tão certo. Que bom que o Senhor me tirou essa ilusão. Que pena que foi só com 45 anos. Ah, se eu soubesse mais cedo, eu estava muito mais além. Ah, mas você gosta de alguém que te massacra? Não, eu gosto de alguém que me fale a verdade, com amor. Tem um ditado filosófico que diz assim: se você não tem um amigo para te falar a verdade, contrata um inimigo para fazê-lo. Nós precisamos entender que nós temos muita coisa boa, amém? Mas tem muita coisinha que a gente tem que melhorar. Nós precisamos crescer. Terceiro lugar, eu quero falar para você que Deus, Ele chamou você para uma missão, amém? A missão nunca existirá na ordem do discurso. A falação. Tem gente que fala tanto, né? Não, eu faço isso, eu sou bom, eu oro muito, não sei o quê. Na hora do vamos ver, aquela pessoa é um desastre. Aquela pessoa é antagônica a tudo que ela fala. Porque eu sou uma pessoa que Deus fala muito comigo. Eu vou para o monte, sabe? Na primeira ação, alguém ou uma situação que pede daquela pessoa aquilo que ela fala que é, a pessoa faz tudo o contrário. Igreja, essa pessoa, muitas vezes somos nós, eu e você, em alguma área. Então a missão nunca existirá na ordem do discurso. Depois você lê a palavra, o Mateus, Marcos, Lucas e João. O Pedro era essa pessoa. Gente, quem dizes que eu sou? Todo mundo, um profeta. O outro, um homem de Deus. Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Yes! Aí todo mundo, uau, Pedro, você é muito bom, Pedrão. Pedrão, tu és maravilhoso. Aí passa um pouquinho, Jesus começa a falar, gente, vai chegar um momento que eu vou me entregar, eu vou morrer, eu vou lá para Jerusalém e eu vou ser pego lá, vou ser morto. Jesus, não, pelo amor de Deus, não faça isso. Aí Jesus olha para Pedro e fala assim, arreda-te dele, Satanás. Porque Pedro estava cheio de Satanás. Porque morrer era o principal que Jesus ia fazer, porque ele veio para ser homem, para morrer igual ser humano. E sendo humano, ele desceria lá no Hades. E descendo lá no Hades, ele tiraria toda o aguilhão, toda a obra da morte. E daria para nós vida eterna. Aí Pedro não estava entendendo nada. Já viu alguma pessoa que anda com você e você fala todo dia para ela a sua missão e aí passam uns 5 anos, a pessoa não entendeu nada? A pessoa não entendeu nada, porque a pessoa fez uma leitura de você erroneamente. Apesar de nós só fazemos a leitura do outro a partir de nós, tá? Saiba que quem você mais critica você critica porque tem tudo a ver com você. Você só critica, só te incomoda aquilo que acontece dentro de você. Se você critica, é porque tem alguma coisa. Lá no fundo, talvez você queria ser igual àquela pessoa. Quero te dizer que a missão nunca existirá na ordem do discurso. Teve uma vez que Pedro também falou uma coisa muito legal. Estava todo mundo comendo, era a última ceia, e Jesus falou, nessa mesa tem alguém que vai me trair. Todos os 11 discípulos disseram assim, sou eu, Senhor. O outro, sou eu, Senhor. O outro, sou eu, Senhor. O outro, sou eu, Senhor. Só Pedro que falou assim, Senhor, se necessário for, eu darei a minha vida por ti.
Jesus olha para Pedro e fala assim: ah, Simão Pedro, ainda hoje você vai me negar 3 vezes. Ainda hoje, antes do galo cantar, antes da trombeta tocar, você vai me negar 3 vezes. Fale comigo, não é o meu discurso, mas é a vontade de Deus. Missão é ser enviado. Onde você foi enviado? Para onde você está sendo enviado pelo Espírito Santo? Qual é a missão que você está realizando hoje? Você está no controle ou você está buscando a vontade de Deus? É só garganta? É só da ordem do discurso? Eu. E a atitude? Fale comigo, Simão, filho de Jonas, reconhece que negou Jesus. Olha comigo aqui em João 21, 15 a 17. Quando você lê assim, eles terminaram de jantar, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Quando Jesus diz e pergunta: Pedro, tu me amas? Ele diz: Pedro, agapau, ou significa amor ágape, porque o amor ágape é o amor de entrega. E olha só o que Simão Pedro falava, até porque Jesus, ele respondeu primeiro assim, aliás, perguntou: Simão, você me ama mais do que todos estes? Só que Jesus já tinha ressuscitado, Pedro já tinha negado, Judas já tinha traído e já tinha morrido. E aí ele fala: sim, eu te filéu, ou seja, agape ou ágape, amor de entrega. Filéu, amor de irmão. É tipo assim, eu falo: ô meu marido, pastor Elcio, você me ágape, ou seja, você me ama sacrificialmente? Aí ele fala: ah, eu gosto de você. Vai ficar bom para ele, não vai? Sim ou não? Não. Vai dar algum problema. Pensa, você que é homem, levanta a mão. Pensa. Vai dar certo ou vai dar errado? Você que é mulher, vai dar certo ou vai dar errado? Se alguém perguntar: você me ama? Eu gosto um pouco de você. Pensa, vai dar certo ou vai dar errado? Era assim que Pedro estava respondendo para Jesus. E é por isso que na terceira vez, ali está escrito, ele não ficou triste na primeira, porque ele não entendeu. Porque tem gente que ouve a palavra de Deus, tem gente que não entende nada. Entra aqui e sai por aqui. Pedro não entendeu a primeira vez. Pedro não entendeu a segunda vez. Mas na terceira ele entristeceu, porque ele falou: uau, eu não amo Jesus como ele gostaria que eu amasse. E quando você vê que ele entristece, aí sim, ele entende que ele só era da ordem do discurso. E ali ele começa a dizer: Senhor, entendi, tu sabes de tudo. E aí o Senhor fala: apacenta as minhas ovelhas. Eu quero que você fique de pé. Eu quero que você fique de pé. E eu quero que você faça algo comigo. Quero pedir, você me empresta meu celular? Não sei onde ele está. Está por aqui? Não. Está na mesa? Ah, está aqui. Eu quero que você pense 2 coisas. A primeira, que missão é você brilhar. Pensa que você está olhando a dinâmica dessa
desse abaixar das luzes, e você está pensando, mas não está tão ruim ainda. Ainda está bom, ainda dá para enxergar. Eu consigo ver. Quem está indo lá para o inferno também ainda consegue ver. Para que eu vou ficar pregando a palavra? Para que eu vou ouvir essa voz que Jesus falou? Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Eu quero te dizer que a missão é apacentar as ovelhas. Mas ainda dá para eles enxergarem, eles que busquem, eles que encontrem o caminho. Tem muita gente pregando ali no meio tem gente na televisão. Mas pensa, quando abaixa mais um pouquinho a luz. Alguns não conseguem mais. Mas ainda dá para ver, né? Tem alguém ainda orando. Tem alguém ainda pagando preço. Tem os que estão pregando ainda, fazendo encontro. Tem aqueles que estão indo e abraçando os necessitados. Mas pensa na dinâmica de que todo esse espaço fique mais escuro ainda. E escurecendo, e escurecendo. Mas ainda tem a pastora Adriana, não a minha pessoa, mas a figura de um pastor. Pode deixar que eles estão fazendo. Porque tem gente que acha que só pastor pode orar, só pastor pode visitar, só pastor pode expulsar demônio. Onde está escrito na Bíblia isso? Eu não encontrei ainda. A Bíblia fala que todo aquele que nele crê será salvo. E serão chamados discípulos. E os discípulos de Jesus vão receber poder do alto. Pisarão em serpentes e elas não vão matá-los. Pisarão em escorpiões e eles não vão tacar o ferrão. E se tacar, não vai morrer. Comerão coisas ruins e não morrerão. Está falando de discípulo, não está falando de pastor, não está falando de bispo, não está falando de apóstolo. Porque nós como igreja ficamos tão apagados. Pensa se a minha luz também apaga, essa que está aqui. O que você faria para acender esse lugar? Espontaneamente. Não tem mais luz do alto. Não tem mais luz dos lados. Vai ter uma necessidade. Eu, por exemplo, acenderia a minha luz. Quem mais? Quem mais está disposto a receber uma autorresponsabilidade da missão? Não é da ordem do discurso. Missão não é da ordem do discurso. Missão é da ação. Missão é fazer. Missão é ser pedra. Missão é não oscilar. Oh, Ramanassurias. Oh, glória. Aleluia. Você quer aceitar Jesus? Pode falar a sua situação? Pode? Eu posso falar? Aqui está um irmão, uma pessoa que vive em condições. A gente não fala morador de rua, a gente fala pessoas que estão em condição de rua. E ele veio à igreja hoje e você está acendendo a luz. Parece até que foi planejado, né? Fala. Ele estava passando mal, pastor, no meio do caminho. Eu tenho uma semana que eu tenho falado com ele. Você encontra ele na rua ali? No Empório, no caminho do trabalho. Empório. Frente ao Empório.
Você sabe que agora ele é nossa responsabilidade sua, né? Amém. É isso. Será que dá para ter missão só na ordem do discurso, igreja? Você é uma pedra. Fale, eu sou uma pedra. Eu sou uma pedra. Eu quero ser esta pedra que faz a diferença nesta geração. Fale, eu sou quem o Senhor pode contar. Eu quero fazer mais do que eu já fiz até hoje, em nome de Jesus. Querido, querida, olha ao seu redor. Olha ao seu redor. Quando o Pai falou, meu filho, você está tão feliz, criou tudo, mas eu quero que você desça, vá para a terra, eu vou te enviar. Por quê, Pai? Porque eu amei o mundo de tal maneira que eu vou entregar a você, que é meu único filho. E não é para viver pelo mundo, mas é para morrer por esse mundo. E ele disse, sim, eu vou. Quando Jesus se esvazia, e ele se esvazia, ele se torna humano. E quando ele se torna humano, ele conhece Pedro. E quando ele conhece Pedro, Pedro tem tudo de ruim para ser um líder, mas ele escolhe uma pessoa não perfeita, para nós entendermos que todos nós que estamos aqui podemos ser tudo aquilo que o Senhor disse que podemos ser. E a Bíblia diz que Jesus disse, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro foi o líder da igreja primitiva, a igreja que nasceu em Pentecostes. Pedro foi o pai da igreja, e ele até hoje é conhecido como o homem que o Senhor colocou como líder de todos os apóstolos. Era o menor, era o mais difícil, mas ele recebeu do Senhor. Glória a Deus. Tá lindo ver aqui, tá maravilhoso. Deixa a sua luz brilhar, oh, deixa a sua luz brilhar, deixa a sua luz brilhar, deixa a sua luz brilhar, não deixa apagar, deixa a sua luz brilhar, oh, deixa a sua luz brilhar, oh, deixa a sua luz brilhar, deixe, oh, deixa a sua luz brilhar. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva em nosso canal para que você possa acompanhar as nossas pregações e venha fazer parte da família Projeto Vida. Você quer entregar sua vida a Jesus? Fale conosco agora e saiba de uma coisa: há uma prosperidade de Deus em sua direção. Se você quer participar de nossos projetos, você pode aqui mesmo fazer parte disso e tenho certeza que Deus vai abençoar você. Até lá!